não são de elite, mas quase, porque segunda e terceira liga alemã já é um nível bastante elevado. E o que conseguimos ver é que 6 dias de suplementação com 800 mg de nitrato aumentou a distância percorrida durante os 90 minutos. Okay? E reparem que, do outro lado, em quem não tomou nada, não há questão de efeito placebo, porque eles também tomam um sumo igual, só que ao qual foram retirados os nitratos, mas eles não sabem. Portanto, o efeito placebo aqui não existe. É mesmo a questão de ter ou não ter nitratos. E aqui nós conseguimos ver maior distância percorrida. Parece que os nitratos funcionam melhor em atletas mais recreativos ou menos treinados do que atletas de elite. Porque os atletas de elite têm aqui um diferente tipo de composição relativamente às fibras musculares e uma maior capilarização e adaptação a situações de hipóxia e, portanto, nesse sentido, acabam por fazer o corpo sem os nitratos acaba por funcionar muito melhor. Em quem não tem isto desenvolvido, os nitratos são uma grande ajuda. Agora a questão é, de que forma é que eu posso tomar nitratos? Os nitratos estão disponíveis nestes alimentos. Estes aqui são os alimentos com maior teor de nitratos. Espinafre, beterraba, rúcula e alface. Agora, isto é quantidade por 100 gramas. Temos que pensar agora um bocadinho. É que ninguém consegue beber 100 gramas de alface ou de rúcula. Okay? E de espinafres também não é fácil. Agora, a beterraba facilmente se come 100 gramas porque ela é densa, tem um sumo e relativamente fácil para quem gostar do sabor, porque também tem um sabor um bocadinho estranho. Para quem não conseguir comer esta quantidade de beterraba, pode sempre tomar um shotzinho de sumo de beterraba que se vende em qualquer loja de suplementos, não é muito barato, são 2 euros ou 2 e qualquer coisa, mas é sempre uma possibilidade para o dia de jogo. O grande problema é que na maior parte dos protocolos não foi só utilizado no dia de jogo, foi nos 5 dias anteriores. Portanto, de certa forma, os efeitos estão comprovados para quem faz um tratamento, uma suplementação de 5 dias antes do jogo. Daí já ia envolver um custo também superior. Dúvidas dos nitratos? Tenho que andar, agora vou ter que andar mais depressa. Este aqui, creatina, é um dos meus suplementos preferidos e não é por acaso, é que já leva quase 40 anos de investigação sobre a creatina, enquanto os suplementos muito famosos têm 5 ou 10 ou 15 e, portanto, os anos de investigação e o número de papers sobre o suplemento é uma garantia de segurança, de qualidade, de efeito. Okay? Portanto, reparem que a creatina, de certa forma, é um aminoácido que está presente nos alimentos de origem animal. Principalmente aqui, carnes e peixes, reparem, estamos a falar de gramas de creatina por quilo deste tipo de alimentos. E conseguimos ver que isto anda aqui sempre à volta dos 3, 4, 5, 6. E nós sabemos que a dose ergogénica, a dose que potencia a performance, anda à volta dos 5 por dia. E estão a perceber que teríamos que ter 1 kg de carne e peixe juntamente todos os dias para atingir essa dose. É muito difícil. Okay? E por isso é que se recorre à creatina de forma artificial, a creatina em pó, para atingir esses níveis. Em que desportos é que a creatina é importante? Naqueles que dependem muito do metabolismo da fosfocreatina. Aqueles que utilizam em exercícios de muito alta intensidade a fosfocreatina como principal substrato energético, ou como um dos principais substratos energéticos. Este paper de revisão diz-nos que realmente o monoidrato de creatina é dos suplementos mais estudados e com mais provas dadas. Diz-nos que, normalmente, a suplementação de creatina está associada a um ganho de peso. E atenção aqui, o ganho de peso não é gordura, é massa muscular, que pode ser por aumento da retenção de água dentro das fibras musculares, ou por, de facto, as fibras aumentaram de tamanho por estímulo de hipertrofia. Okay? Porque ninguém pensa que vai ficar gordo com creatina. Pode ficar mais pesado. Gordo não vai ficar. Okay? A creatina está muito associada à performance. Reparem, aumento no tempo, ou diminuição do tempo em que se faz determinado sprint, em protocolos intermitentes de curta e longa duração. Estes de longa são jogos simulados de futebol, portanto aqui um aumento de performance. Aqui aumento nos 300 metros, no sprint 300 metros, tempo até à exaustão no ciclo aeróbico, aumento de 12% no limiar anaeróbico de ciclistas, isto é importante, é um valor grande, e para além disto tem um efeito associado ao aumento de massa muscular. E reparem aqui, 6 a 8 semanas de creatina mais exercício de musculação, cerca de 3 kg a mais versus placebo. É, de facto, significativo. Só é pena uma coisa, é que passadas estas 2 semanas ou 3, estes 2 meses ou 3, já não aumenta muito mais do que isto. No fundo, estes 2 ou 3 kg é o máximo que a creatina pode dar. Mas às vezes, quando temos um atleta encravado no mesmo peso, isto é uma ajuda. Okay? Não só em termos de motivação para treinar mais e melhor, como também, de facto, há um aumento substancial de massa muscular no organismo formado. A creatina deve ser ingerida com glicose
Reparem, os hidratos de carbono aumentam a libertação de insulina. A libertação de insulina permite que a creatina seja absorvida com maior qualidade. Okay? Por outro lado, há pessoas que dizem, mas isso é só retenção de água. Não é. Há, de facto, um aumento da área transversal das fibras e daqui, reparem, no aumento das células satélite e de indutores da hipertrofia. Agora, com essa questão, será que há um efeito direto ou é porque a creatina dá força e a força permite um aumento no peso pegado e esse aumento de peso pegado no ginásio resulta em hipertrofia? Ainda não se sabe muito bem, apesar destes anos de trabalhos, mas parece que de facto pode ser pelas duas vias, efeito direto e efeito de aumento da força, que significa maior estímulo de hipertrofia. Como é que eu devo tomar creatina? Atualmente há duas formas conhecidas. Uma que envolve uma fase de carga com altas doses, 20 a 25 gramas, durante 5 a 7 dias. Estamos a falar de uma semana de carga a sério e depois doses de manutenção com 5 gramas por dia. Depois de fazer aquela semana, faz sempre 5 gramas todos os dias para manter as doses de creatina a nível celular elevadas. A grande questão é que se descobriu mais tarde que com 3 semanas de 5 a 5 gramas dia nós conseguimos chegar aos mesmos valores que a estes 20, 25 gramas dia durante uma semana. Ou seja, não há grande necessidade de fazer esta fase de carga, nem sobrecarregar a nível metabólico, se nós com 5 gramas dia em 3 semanas temos níveis máximos. Okay? Portanto, fase de carga não recomendo, até porque os potenciais efeitos secundários, tipo alguma dor abdominal, dor de estômago, flatulência, ocorre mais depressa, muito mais depressa com 20 gramas dia do que com 5. Com 5 é muito raro haver algum tipo de efeito destes. Com 20 é frequente. Surge a questão de antes ou depois do treino. E há trabalhos que mostram que antes é melhor, há outros que dizem que é depois, e este trabalho é o mais recente, e aqui por uma inferência de magnitude, que é um trabalho estatístico, um teste estatístico um bocadinho diferente e atual, que tem utilizado muito, ele diz-nos que é um bocadinho melhor depois do treino. Mas a questão é que esse bocadinho melhor, não sei até que ponto na prática, de facto é importante. Portanto, o que eu costumo dizer é, o importante é ingerir com hidratos de carbono. Se puder ser depois do treino, muito bem. Mas se tu não fazes hidratos de carbono depois do treino, eu prefiro que tu então tomes a creatina antes, porque estás a fazer hidratos ali. Mas, se a pessoa por acaso não fizer hidratos de carbono, nem antes, nem depois do treino, eu prefiro que tome mais tarde, por exemplo, ao jantar, que eu sei que a ingestão de hidratos de carbono vai ser grande. Portanto, dose 5 gramas dia, quando tiver hidratos, se puder ser depois do treino, muito bem, se não puder, vamos antes, se nenhum tiver, vamos, por exemplo, ao almoço ou ao jantar. Outra pergunta que me vão fazer sem numa explicar já. A creatina pode ser tomada sempre seguida, ou temos que fazer fases de 3 meses e parar 3 meses e parar. A nível de saúde, não há nada que nos diga que tem problema fazer de forma contínua. Portanto, tomar sempre não tem problema nenhum. O único problema que eu vejo é que quem está a tomar há meio ano ou um ano seguido, já nem sabe o que é estar sem creatina. Portanto, se nós pararmos um mês a cada 4 ou a cada 5 meses, a pessoa, quando toma, volta a tomar, sente outra vez o efeito do aumento de força e da performance. Agora, se me perguntam, numa época de futebol, se há paragens na toma de creatina, não há. Eu opto por não fazer. Okay? Mesmo a nível psicológico, estar a parar com creatina à meio da época não é funcional, porque nós a paragem máxima que temos são 15 dias quando a seleção joga. Portanto, não dá para fazer aqui paragens de creatina. A paragem é nas férias. Okay? Relativamente à creatina, mais mitos. Creatina aumentando a incidência de lesões. Creatina, de certa forma, põe em causa aqui as questões de manter um bom estado de hidratação sob condições atmosféricas adversas. Este trabalho diz-nos que não há qualquer tipo de evidência que isso seja verdade, nem para um caso nem para o outro. Muito pelo contrário, relativamente aqui à manutenção de um estado de hidratação ótimo. Não há evidência nenhuma desse tipo de efeitos com a suplementação com creatina. Conclusão dos trabalhos, é, de facto, um dos melhores suplementos no mercado a utilizar nos desportos que assim o exigem. Dúvidas? Sim? Imagina no caso de um atleta que quer perder peso. Tu disseste que a creatina aumenta o peso, apesar de ser massa muscular. E tu aconselhas a tomar ainda assim? Depende do que estamos a falar. Se for um atleta que é realmente pesado mesmo e que beneficia em perder algo... Pode ser pesado, estou a falar acho que é contrário, Vou-vos dar um exemplo muito prático. Estão a ver o físico que o atleta de Passos de Ferreira contra lança? Sim. Quase 100 kg. Massa gorda mínima. É massa muscular. Mas eu não beneficio nada
em pulo com mais 2 kg, pesado já ele é, já tem massa muscular a mais se calhar. Okay? Nesse sentido, eu não quero que ele tenha aumento de peso. Agora, se eu tiver um atleta, e agora já não vou dizer o nome, tenha pouco peso, pouca massa muscular, mas até tenha alguma massa gorda, eu quero que ele perca a massa gorda, mas ganhe peso sob a forma de massa muscular. E eu dou em atletas que estão a perder peso creatina sem problema nenhum. Mas é se esse peso ou mais sob a forma de massa muscular não diminuir a performance. Agora, num atleta com 57 quilos que eu já tive, aí eu dava creatina com força, mas tinha a massa gorda acima dos colegas. Okay? Treino, genética, alimentação, pode ser muita coisa. Principalmente naquele caso é a questão da genética, para difícil. Mais dúvidas? Sim. Entre creatina e outros suplementos, como glutamina, o consumo sobrepõe-se aos outros suplementos? Na questão da glutamina, por exemplo, uma dose, normalmente as proteínas que nós ingerimos, seja de que fonte for, já têm implantadas glutamina relativamente elevadas. De creatina não. Portanto, a glutamina é um suplemento muito overrated. Eu dificilmente recomendaria glutamina a atletas, a não ser em situações muito específicas, como por exemplo fase com uma degradação muscular muito elevada, por exemplo, um atleta que fica acamado, poderia equacionar isso, ou um atleta que está constantemente a ter infecções a diferentes níveis, posso tentar aumentar ali a imunomodulação, tentar melhorar aquela imunomodulação, mas a nível de massa muscular, não. Glutamina não. Creatina sim, com a proteína, por exemplo. Uma com um efeito separado do outro. Vamos avançar para o ômega 3. O ômega 3 é extremamente importante porque, de facto, tem um papel anti-inflamatório e imunomodulatório grande e nós não consumimos ômega 3 suficiente para promover esse estado positivo a nível da otimização da nossa saúde. E, portanto, como não conseguimos comer peixe gordo todos os dias, nem era recomendável, pela sua grande quantidade de metais pesados, é que depois temos aqui sempre a parte boa e a parte má, há muitas vezes a suplementação com ômega 3. Por um lado, essa suplementação muitas vezes está contaminada com esses metais pesados de igual forma que o peixe. E, portanto, por aí também não é uma boa forma. Mas, se conseguirmos um bom suplemento de ômega 3, poderemos ter resultados muito interessantes, não só ao nível da imunomodulação e do nível anti-inflamatório, mas também ao nível da composição corporal. Há trabalhos, poucos, que mostram melhoria na diminuição da massa gorda e até há um que mostra aumento da massa muscular com suplementação com ômega 3. Portanto, parece ser o melhor dos mundos todos. Okay? Temos aquele grande problema que vos disse, que a maior parte dos suplementos no mercado não são bons. Portanto, eventualmente podemos querer comprar de uma marca que faça testes regulares à qualidade do seu ômega 3. Okay? Há aqui uma grande quantidade de ômega 3 em alguns tipos de alimentos. Reparem, cavalo, salmão, marengo, óleo de fígado de bacalhau, sementes de linhaça, anchovas, sementes de chia, sardinha, caviar e ossos, são coisas que comemos todos os dias. Por não comermos todos os dias, é que não é uma boa opção tentar encontrar o ômega 3 máximo através de alimentos que não vamos conseguir atingir doses, pelo menos ergogénicas ou doses do ponto de vista de otimização da composição corporal. Vitamina D. Dúvidas? Vitamina D. Nós sabemos muito pouco sobre vitamina D e, a verdade, nós conseguimos ver isso através das recomendações de ingestão de vitamina D. Há 6 anos as recomendações eram de 5 microgramas dia e depois passaram para 15. Então eles triplicaram a dose. Não foi de 5 para 6, foi de 5 para 15. Mostra o quão pouco se sabe atualmente sobre a vitamina D. A verdade é que nós conseguimos vitamina D de duas formas. Uma delas conseguimos sintetizar através da exposição aos raios solares e, por outro lado, conseguimos através da alimentação e ou suplementação com vitamina D. O problema é que através dos raios solares nós íamos precisar de uma grande exposição solar o ano todo, com uma grande superfície corporal exposta durante determinado tempo. E eu nunca vi ninguém a correr de cuecas em janeiro. Portanto, nem que corresse não ia ter raios de sol. Portanto, como não nos expomos o suficiente, nem temos raios de sol suficientes o ano inteiro. E como não conseguimos ingerir vitamina D suficiente através dos alimentos, porque ela está presente em quantidades pequenas, nós muitas vezes temos que fazer suplementação. E há uma grande porcentagem de atletas em déficit, para, a nível mundial, 56% têm níveis deficitários de vitamina D. E isto pode comprometer performance, como mostram estes trabalhos aqui, e há já trabalhos que dizem que quando corrigimos déficits de vitamina D, a performance aumenta. Portanto, era aquele déficit que estava a pôr em causa a performance. Agora, a vitamina D também virou moda. E como virou moda, o pessoal começou a tomar vitamina D sem qualquer tipo de regulação, sem conselho médico, sem conselho de nutricionista, sem conselho de ninguém.
E o que acontece é que, de facto, há gente a tomar doses, megadoses de vitamina D e com doses muito próximas e, às vezes, em cima das doses consideradas tóxicas. Portanto, temos que ter aqui algum cuidado na suplementação com vitamina D, principalmente se não soubermos quais são os níveis. Se não tivermos dinheiro para fazer análise aos níveis, não vamos dar megadoses. Os níveis até podem estar normais. É melhor dar uma dose de manutenção do que estar a fazer asneirada. Okay? Temos que ter algum cuidado relativamente a isso. Beta-alanina. Vou falar agora dos dois tampões de pH, ou seja, aqueles que impedem que o nosso pH a nível muscular desça tanto, portanto, fique demasiado ácido e a diminuição da performance fique, de facto, seja provocada por esta diminuição de pH. A beta-alanina é um precursor da carnosina, que é um tampão intracelular, e depois temos o bicarbonato, que é um tampão extracelular. Okay? Os dois podem ser tomados em conjunto, porque têm efeitos relativamente diferentes, e são sinérgicos relativamente à sua melhoria da performance. Esta é uma meta-análise a mostrar que, principalmente aqui na capacidade do exercício, ou seja, no aguentar a determinado ritmo durante muito tempo, há um efeito significativo, apesar de na performance não terem encontrado, muito provavelmente, porque os estudos até à data não são assim muito bons metodologicamente. Faz sentido em que tipo de exercício? Há aqueles exercícios cuja fadiga é provocada por acidose metabólica. Okay? E são exercícios quase sempre de intensidades muito elevadas e curtas durações. Okay? E quando digo curta duração não quer dizer que seja um jogo de futebol seja de curta duração. Tem períodos de curta duração e alta intensidade, alternados com outros, como falámos também no início. Portanto, nesse sentido, pode ser um bom suplemento para futebol, para crossfit, para qualquer desporto que haja ou que dependa de alta intensidade durante períodos relativamente curtos. 3 gramas dia parece ser uma dose ergogénica, apesar da maior parte das marcas de suplementos recomendar 5. O que nós sabemos é que quando tomamos 3 a 5 gramas de beta-alanina numa só dose, começamos a sentir formigueiro nas pontas dos pés, pontas das mãos, nariz, orelhas, queixo, testa. Portanto, essa parestesia acaba por se derivar desta suplementação com beta-alanina, mas não tem qualquer problema. O único problema é o desconforto que pode causar. Como é que nós conseguimos evitar esse desconforto? Dando doses mais pequenas, como por exemplo 800 mg ou 1 grama, e dividir em 5 tomas diárias, e assim já fazemos, por exemplo, os 5 gramas recomendados por muita gente. Portanto, atenção a tomar tudo de uma só vez. O bicarbonato é também extremamente interessante por ser um tampão extracelular. Funciona principalmente em indivíduos não treinados. Nos treinados já o seu efeito é bastante inferior, apesar de estatisticamente significativo. Mas tem um problema, são os efeitos secundários. Reparem, 11 atletas que tomaram bicarbonato. Desses 11, 5 sentiram náuseas, 10 diarreia, 7 inchaço e 7 sede excessiva. Em 10, em 11, 10 terem diarreia, está aqui uma razão para não usar, por muito bom que isto possa ser. Okay? Atenção a como se toma bicarbonato. E depois a dose ergogénica, 300 mg por quilo, vai andar sempre à volta dos 20-25 gramas de bicarbonato, que em termos de sabor são quase impossíveis de se comer. Okay? Também é outro dos problemas do bicarbonato. Eu, particularmente, não utilizo com os meus atletas, mas não digo que não utilizasse, por exemplo, com ciclistas que se dispusessem a fazer esta suplementação e que tolerassem bem em termos de efeitos secundários. Em atletas de futebol é que não faço este tipo de suplementação. Para acabar, para vos dizer que isto é tudo muito bonito na suplementação, mas para isto não vos tirar o foco do que é importante, que é a alimentação. Isto aqui é também para vos mostrar, o Luís Miguel falou muito na questão da individualidade e de ser personalizado a cada atleta, e nós não falamos por falar. Isto é o plano de suplementação pós-treino da minha equipa. Isto, as cores, são batidos diferentes. Conseguem perceber que isto não é, primeiro, não é igual para todos, e depois, dentro de cada atleta, há dias da semana em que fazem batidos diferentes com objetivos diferentes. Aqui o plano de suplementação de outros tipos de suplementos para além do pós-treino, portanto, aquelas que estivemos a falar, ômegas 3, creatina por aí fora, que dose para cada atleta. Um atleta, por exemplo, a creatina tem um scoop de 5 gramas. Okay? É difícil estar ali a dizer que o atleta de 60 kg só precisa de 3,5 ou 4 e o de 100 kg precisa de 7 ou 8. Okay? Portanto, muitas vezes dá-se, por conveniência, a mesma dose a todos, sabendo que não vai ter qualquer tipo de problema, mas nem sempre dá para personalizar por uma questão logística.
mas há outras coisas que dá, como por exemplo as gotas de vitamina D. Eu sei que os atletas de raça negra precisam, se calhar, de uma maior dose de vitamina D, que não sintetizam tanto como os da raça branca. Okay? Reparem aqui, este é a arte de refrigeração pós-treino do Passos de Ferreira. Não há aqui dois batidos iguais. Okay? Aqui a personalização, como podem ver, e o que é que isto depende? Posição do atleta, um guarda-redes não tem que fazer o mesmo pós-treino que um atleta de campo, apesar deles muitas vezes dizerem, mas atenção que o nosso treino é tão mais puxado que os atletas de campo, e temos de ter isso em consideração. O peso do atleta, se eu tenho um atleta mais pesado ou menos pesado, vai influenciar na quantidade de determinadas substâncias que eu quero dar no pós-treino. Objetivo de composição corporal, ele está bem assim, quer perder massa gorda ou quer ganhar massa muscular. Preferências, prefere-se agora morango, a baunilha, a chocolate ou outra coisa qualquer. Intolerância, tolera a proteína, tolera a lactose, não tolera. Portanto, isso aí vai ter influência no tipo de suplemento que vou dar. O timing da refeição seguinte, o atleta que mora em Passos de Ferreira e que vai almoçar passado 10 minutos de acabar o treino, não vai ter o mesmo pós-treino daquele que vive em Espinho e tem que fazer 1h30 de viagem quase, ou 1 hora de viagem, para chegar a casa e almoçar. Portanto, o timing da refeição seguinte a ser importante. Conforto gástrico. Há pessoas que com 150 ml de batido se sentem desconfortáveis e há outras que com 400 ou 500 estão na maior. Portanto, é preciso também aqui adaptar e, por outro lado, temos uma oportunidade aqui de dar outro tipo de suplementos que eu sei que se dissesse ao atleta que vais fazer isto em casa, ele metade dos dias ia se esquecer. Portanto, é uma boa oportunidade de os introduzir aqui. O professor Vitor Teixeira disse no Terex com a vista que o atleta português é tipo os carros de Turim, que é, não treina bem, não tem boa genética, não quer saber da alimentação para nada, mas toma 20 ou 30 suplementos. É este. É um carro de Turim. Okay? Mas eu complemento a visão dele, eu concordo, mas, por exemplo, este carro, vamos imaginar, eu mesmo assim, mesmo que o atleta não treine bem, não tenha boa genética, não queira saber da alimentação, eu não acho propriamente que não se possa dar qualquer tipo de suplemento, porque se a velocidade máxima deste carro são 50 km/h e eu que suplemento lhe dou 51, opa, é melhor 51 do que 50. Mas a verdade devia ser assim. Este atleta é o atleta que eu tenho à minha frente. Tem boa genética, treina bem, come bem. Okay? Eu dou um suplemento, ou dou suplementos, faço um plano de suplementação e ele pode ficar melhor. Okay? Então, se a velocidade máxima era 220, agora está em 250. Portanto, é importante tudo e não só os suplementos, porque ninguém quer ficar carro-turinho. Qualquer dúvida, minha página profissional de Facebook, António Teus Sports Nutrition, em que tem a maior parte destes slides estão lá, e qualquer dúvida que tenham e queiram colocar depois, também se sintam à vontade. Dúvidas? Pronto, sendo assim, dava por terminado e passava a palavra ao colega Emílio Sérgio Teixeira para falar sobre a diferença. Eu tenho que ouvir e fazer os motivos para eu passo a fazer, amor. Isso eu faço. Vem no segunda-feira e eu cheio de fácil. A segunda-feira, passamos lá e fazemos coisas para a segunda-feira. Bem, então, chegamos à última sessão sobre a importância da nutrição na prevenção e recuperação de lesões no futebol, responsabilidade do Dr. Sérgio Teixeira, que é nutricionista do Boa Vista e da Prozis, e é formador na área da nutrição desportiva e é também responsável por consultas nesta área da nutrição desportiva. Alguém para finalizar em grande este nosso curso. Mais uma vez, muito obrigado, Sérgio Teixeira.
Vai procurar o feitamento aí, o cacalhado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que me foi feito para estar aqui presente, na pessoa do professor António. Queria também agradecer a todos vocês por ficarem até agora. Eu sei que hoje é um dia em que veio cá o Papi que joga o Benfica e vamos tentar despachar as coisas para que vocês ainda verem uma parte do aquecimento. Parabenizar também os meus colegas que fizeram ótimas apresentações e então vamos passar para uma parte, para um tema que é pouco falado, é também pouco investigado e é uma oportunidade também para nós debatermos e vocês terem também algumas questões que possam achar interessante. A lesão de um atleta é algo que quem faz desporto sabe que pelo menos uma vez na vida vai ter uma lesão e isso é um facto. No entanto, é algo que quando temos uma lesão pouca gente olha para aquilo de maneira diferente e devíamos olhar de maneira diferente. Um atleta lesionado tem um metabolismo e tem necessidades fisiológicas totalmente diferentes de um atleta que não está lesionado. E, pronto, para vocês terem noção, o facto de nós só treinarmos já aumenta o risco de termos uma lesão. Uma pessoa que treina 2 vezes comparativamente a uma pessoa que treina 1 vez por semana tem 6 vezes mais risco de sofrer uma lesão. Em média, uma equipa de futebol tem 50 lesões época, sendo que metade destas lesões são consideradas graves. E estas lesões graves são aquelas que são mais críticas porque implicam uma paragem de pelo menos 3 semanas, está bem? Estas lesões são também, geralmente, a maior parte das lesões são lesões musculares. Para vocês verem, mesmo que eu não jogue ao domingo, eu só treino, imaginem, eu também aumento o meu risco de lesão. Em média, por cada 1000 horas que eu treino, eu tenho 6 a 8 lesões. Tá bem? Ou seja, é algo muito prevalente que todos os atletas têm e que não se sabe também muito bem porquê, porque é algo multifatorial, tem vários aspectos, é fadiga, os constantes choques, as constantes viagens, o pouco descanso, etc. É algo que não se deve só a um fator, mas é multifatorial. Por exemplo, um atleta que esteja com níveis anímicos mais baixos tem um risco de lesão superior. E nós podemos intervir em 3 setores. Na prevenção, que é o que vamos falar a seguir, e depois na segunda parte, que é eu já tenho a lesão e vou ter basicamente dois momentos. Uma em que o atleta está imobilizado ou que exige alguma imobilização do membro afetado. Imaginem que eu tive uma ruptura de ligamentos e vou ter que estar durante 6 meses com algum grau de imobilização. E depois tem a parte de reabilitação, que é quando eu retomo, tenho algum grau de movimento, consigo já, por exemplo, chutar uma bola, consigo levantar um peso, etc. É aquela segunda parte. E nós conseguimos interagir nestas 3 fases. Numa primeira fase, que é a parte da prevenção de lesões, nós devemos nos preocupar com aquilo que nós conseguimos controlar. Ou seja, eu numa prevenção de lesões não consigo controlar se não vou uma pancada assim do meu colega de equipa e me vou lesionar, mas consigo controlar alguns fatores. Um deles é o peso. E eu sei que atletas que têm um peso acima da média, ou que, neste caso, não de peso, mas mais de massa gorda, porque a massa muscular oferece alguma proteção a nível articular, mas eu sei que um atleta que tenha mais massa gorda tem um risco aumentado de se lesionar. Porquê? Porque há uma maior sobrecarga mecânica a nível articular e a nível muscular. Força. O Erivelton Júlio Diz? O Erivelton não faz isso. O Erivelton O Erivelton ele, apesar de ser pesado, ele não é um atleta com uma massa gorda assim tão elevada quanto isso, apesar de ser um atleta pesado. Há atletas que, com o peso dele, têm mais massa gorda que ele. E, de facto,
Uma das coisas que conta muito é o nosso perímetro a nível abdominal, e atletas que têm um perímetro abdominal superior a 98 centímetros têm quase o dobro do risco de terem uma lesão a nível muscular. Outra coisa que nós temos também, podemos controlar, é a nossa ingestão energética. Por um lado, sabemos que se somos mais pesados e que se temos mais massa gorda, temos maior risco de lesão. Por outro lado, eu sei que se eu estiver a fazer uma restrição calórica energética muito grande, e isto acontece muitas vezes em clubes onde há multas se o atleta estiver acima do peso. Não acima de massa gorda, mas acima do peso. Há alguns clubes que, se o atleta tem que pesar 80 kg, se ele pesar 81 kg, vai levar a multa. E, neste sentido, há muitos atletas que, para não estarem acima do peso, o que eles fazem é uma restrição calórica muito grande e fazem também uma desidratação que, de facto, eles não vão pagar a multa, mas vão ter um risco aumentado de lesão. No futebol isto não acontece tanto, mas em desportos de competição por categorias de peso, aí sim acontece mais. Eu sei também que, e o António falou do nível de vitamina D, e falou da vitamina D a nível de suplementação, eu sei também que atletas que têm baixos níveis de vitamina D têm um risco aumentado de sofrer fraturas de stress. Nós, no Boa Vista, fazemos sempre análise de vitamina D no início da época. E o que verificamos, nós começamos a fazer há 2 épocas, que foi quando eu entrei, e o que verificamos é que, apesar de não termos nenhum estudo, nem nenhuma população, o N é pequeno, ou seja, o número de indivíduos é pequeno, o que verificamos é que aqueles indivíduos que têm níveis de vitamina D mais baixos são sempre aqueles que se lesionam mais, e curiosamente são também aqueles que têm sempre mais massa gorda no início da época. Por isso, esta questão poderá ser interessante e é algo que poderemos debater. Depois, temos outra questão que tem que ver com a fadiga. Nós já foi aqui falado bastante sobre a parte de regeneração, recuperação após o treino, e isso é importante na medida em que nós temos um dano muscular que deve ser reparado. E a fadiga o que leva é que esse dano muscular, que não é recuperado, é acumulado e então faz com que o meu risco de lesão aumente, porque a minha inflamação, os meus marcadores inflamatórios estão aumentados. E nós falámos sobre a ingestão de hidratos de carbono e proteína após o exercício, eu não vou falar muito disso, mas parece que há estratégias e há determinados alimentos que me diminuem a inflamação e me diminuem as dores musculares após o exercício e diminuem a minha degradação muscular ou a minha inflamação. Estamos aqui a falar de alguns marcadores como interleucina 6 e a síntese da creatina. E então, estes alimentos são geralmente o que nós chamamos de frutos vermelhos e que são muito ricos em antioxidantes. Aqui há bastantes estudos com sumos de romã, com uma ginja, uma espécie de uma cereja especial que vem dos Estados Unidos, que é o tart cherry, e também alguns artigos nesse sentido, e depois a questão dos mirtilos e das vagas. Sabemos também que é muito importante manter uma boa relação ômega 6 ômega 3 e que esta relação deve ser inferior a 4. O que é que significa? Que esta relação geralmente não é cumprida. Porquê? Porque nós temos excesso de ômega 6, que está geralmente presente em alimentos extremamente processados, como bolachas, ou então em alimentos que são fritos. Temos excesso de ômega 6, geralmente de origem vegetal, e temos pouco ômega 3 porque há pouco consumo de sementes, há pouco consumo de peixe, e que faz com que esta razão esteja desalinhada e a minha inflamação seja superior e a minha predisposição para a lesão seja superior. De uma forma geral, estas são as únicas estratégias alimentares que nós temos para prevenir. No entanto, fora daquelas que falamos de performance esportiva, mas de uma forma de prevenção direta, nós não temos muito mais estratégias que isto. Mas temos sim algumas estratégias que são importantes incutir. Ou seja, eu sei que se eu tomar sumo de romã após o exercício, diminui a minha inflamação. Eu sei que se tomar um sumo de mirtilo também diminui a minha inflamação. E isso melhora a minha regeneração muscular. Mas eu sei também que se eu durmo mais e se eu consumo mais vegetais e mais peixe, o meu risco de lesão é inferior. E não temos muitos estudos nesta direção. Isto aqui é bastante interessante. E eles pegaram, estes eram atletas universitários, e eles foram medir os níveis de sono e o consumo alimentar. E viram que os atletas que dormiam mais de 8 horas tinham menos de 61% de risco de lesão. Isto é uma redução muito elevada. E vimos que aqueles atletas que tinham um consumo adequado de frutas, vegetais e peixe, o que é este consumo adequado? Estamos a falar de consumir todos os dias mais de 2 porções de frutas e vegetais, ou então consumimos
e consumir por semana mais de 2 vezes peixe. Eles tinham uma diminuição do risco de lesão de 64%. Não é algo agulha que eles vão ver se é disto ou daquilo, mas vemos que uma alimentação baseada em frutas, vegetais e peixe, aqui devido ao ômega 3, oferecia uma proteção de 64%. Ou, aliás, diminuía 64% o risco de lesão. O que parece ser aquela velha máxima de comer, dormir e voltar a repetir. Depois temos outra questão que é, ok, eu não consigo prevenir, eu levei uma apagada, tive um acidente de carro, o que seja, tive uma lesão. O que é que eu vou fazer? E o que é que me acontece? E estas são as duas questões que nós temos que responder. Que é, primeiro, perceber o que é que acontece quando eu estou lesionado e para percebermos depois o que vamos fazer. E quando nós estamos lesionados, a primeira coisa que acontece é que nós não conseguimos treinar da mesma forma. E isto vai levar a uma série de alterações a nível de funcionalidade do músculo que vai atrasar muito a minha reabilitação. E se eu conseguir diminuir o tempo ou atenuar estas diminuições ou estes problemas que aparecem após uma lesão, então eu vou diminuir o meu tempo de paragem e quando chegar à parte da reabilitação vou estar muito melhor. Vou estar com mais força, vou estar com mais massa muscular e vou estar com maior capacidade funcional do músculo. E o que acontece é que a minha perda muscular é muito elevada quando eu estou lesionado. Ela vai de 150 a 400 gramas de músculo por dia, por semana, nas primeiras 2 semanas. Ou seja, eu perco quase meio quilo de músculo por semana quando estou imobilizado. Isto é muito crítico. Ganhar 1 quilo de músculo não é nada fácil. 1 quilo de gordura é mais fácil, mas 1 quilo de músculo não é nada fácil. Eu tenho uma diminuição da força 3 vezes superior comparativamente a se eu não tivesse lesionado. Tenho uma diminuição da minha capacidade de sintetizar massa muscular e tenho também uma maior degradação da minha massa muscular. Basicamente o que acontece é que um atleta fica com um metabolismo muito semelhante ao do um idoso. Ou seja, fica com uma maior resistência anabólica e um maior também catabolismo, que é isto, maior dificuldade em criar tecido muscular e maior degradação desse tecido muscular, diminuição da força e da sua capacidade funcional. E nós podemos, então, com diversas estratégias alimentares, acelerar esta recuperação. E temos que considerar aqueles problemas ou aqueles pressupostos anteriores e atuar em 4 áreas. Uma é a minha ingestão energética, que eu ingiro, que eu como, a nível calórico, vai ter um impacto muito grande. Já vamos ver porquê. E depois, a minha síntese de colagênio. Eu, quando tenho uma lesão, eu tenho que reparar tecidos, tenho que reconstruir, muitas vezes há uma cirurgia, tenho que reconstruir pele, etc. Então, a minha síntese de colagênio é crítica. E depois tem também a minha ingestão de proteína. Porquê? Porque só há síntese de tecido muscular com ingestão de aminoácidos essenciais. E os aminoácidos fazem parte das proteínas, são constituintes básicos de proteína. A proteína é uma linha, essa linha que tem bolinhas, é constituída por bolinhas, essas bolinhas são os aminoácidos. Eu só tenho síntese de massa muscular com aminoácidos, com proteína. E depois vamos falar também aqui de uma série de suplementação que poderá ser interessante e que parece aumentar ou melhor, acelerar a minha recuperação. A primeira questão que nós temos que ter cuidado é com o gasto energético. E eu, após lesionar, o meu gasto energético tem aumentado cerca de 20% naquela fase aguda. Imaginem que um de vocês parte uma perna, naqueles primeiros dias eu tenho um gasto aumentado de 20%. Porquê? Porque a minha síntese muscular é bastante dispendiosa. E então eu tenho que compensar isso. E se eu não compensar isso, por um lado, imaginem que eu tenho umas necessidades energéticas de 2.000 calorias. Ilusionei-me, essas necessidades vão passar a ser 2.400. E muitas vezes é difícil eu aqui perceber se então eu vou comer mais ou se, de uma forma indireta, eu vou aumentar de peso, vou aumentar a massa gorda, estou parado, não consigo treinar, então vou aumentar a massa gorda se eu comer mais. Mas se eu não comer o suficiente, eu não vou conseguir recuperar tão rápido, não vou conseguir cicatrizar tão rápido e não vou conseguir sintetizar massa muscular tão rápido. Então temos que ter cuidado com esta situação. O que geralmente acontece é o atleta lesionado vai comer menos, porque tem que ter cuidado com o peso, vai aumentar, etc. Eu prefiro que ele aumente ligeiramente o peso, porque quando ele estiver em condições de treinar é mais fácil baixarmos do que ele vai apertar na alimentação, vai comer menos e vai colocar em risco toda a parte de regeneração dos tecidos. Então, quando o atleta lesiona, a primeira coisa que deve fazer é começar a comer menos, mas começar a comer mais um pouquinho. Mas aqui, quando estamos a falar de comer mais um pouquinho, não estamos só a falar
poder ingerir então gomas, doces, etc. à vontade. Estamos a falar de um alimento inflamatório e ingerir proteína de boa qualidade. Outra coisa que nós também sabemos é que quando aumentamos a nossa ingestão energética para 2,3 gramas dia, eu tenho uma menor perda de massa muscular comparativamente a uma ingestão energética que está dentro das recomendações, que apesar de ser bastante baixa para o que nós sabemos atualmente, mas quando aumentamos a nossa ingestão proteica, a minha perda de massa muscular atenua. Então, eu vou querer comer mais, mas também vou querer comer mais proteína. E sei também que a forma como eu como a minha proteína ao longo do dia tem uma referência na minha síntese muscular, como falou o António há pouquinho. Eu sei que quando distribuo, a minha síntese muscular é 25% superior. Então eu vou querer comer mais proteína, mas não é só fazer uma aposta ao almoço e uma aposta ao jantar. Porque eu vou pegar essa aposta, vou partir em fatias e vou comer um ao almoço, outro à meio da manhã, outro ao almoço, outro à meio da tarde. E eu sei isto porquê? Porque eu sei que quando dou 20 gramas a cada 3 horas, a minha síntese muscular é superior a 40 gramas a cada 6 horas ou 10 gramas a cada hora e meia. Tal aquele trabalho que o António mostrou anteriormente. Porquê é que isto acontece? Porque nós sabemos que eu vou ter uma degradação muscular superior quando estou lesionado. Vou ter uma maior resistência anabólica também quando estou lesionado. E os aminoácidos estão em circulação entre 3 a 4 horas. E se eu ingiro uma proteína agora, e ele vai dar aminoácidos durante 3 a 4 horas, ao fim desse tempo eu tenho que ter outro episódio alimentar com proteína. Porque o que acontece é que eu tenho um valor de aminoácidos sempre mais ou menos normal. É o chamado pulo. Uma piscina de aminoácidos tem que ser mais ou menos normal. Se ao fim de 3 ou 4 horas eu não fizer uma ingestão proteica, vai haver alguma degradação muscular. Porquê? Porque essa piscina tem que ser mantida. Isto num atleta que não está lesionado não tem nenhum problema, mas num atleta que está lesionado, toda a degradação muscular que exista é crítica. E então, se eu estou lesionado, eu vou fazer aumento da minha ingestão proteica e vou dividi-la ao longo do meu dia, garantindo que faço sempre um episódio alimentar a cada 3 horas. O tipo de proteína que nós podemos optar, ela já abordamos também um pouquinho na palestra anterior, e verificamos que a proteína whey é aquela que, a nível de qualidade de aminograma, é a melhor das que estão disponíveis no mercado. Não há nenhuma proteína que esteja disponível no mercado que, a nível de aminoácidos, seja mais interessante do que a proteína whey. Mas o que isso significa é que, com uma dose do whey, nós temos a mesma resposta que com outra dose, que, por exemplo, com carne, precisaria de ser uma dose superior. Porquê? Por causa daquela questão do leucine trigger, do negativo de leucina, que anda aqui nos 2,5 a 3 gramas de leucina. Então, eu vou fazer então esse aumento desta proteína, de 3 em 3 horas, quero garantir que a minha ingestão de leucina seja entre 2,5 a 3 gramas de leucina. Isto é conseguido com 20 a 25 gramas de proteína whey, mas se eu fizer uma proteína vegetal, por exemplo, a dose tem que ser dos 30 a 35 gramas. Se, por acaso, imaginem que eu não consegui ter uma refeição interessante naquela. Imagina que eu comi um risol só, meio da manhã, ou só comi um iogurte líquido. A minha quantidade de proteína é muito baixa, anda ali nas 5, 6. E o teor de leucina também é muito baixo. E aqui é talvez o único interesse dos BCAAs é nesta perspectiva. Ou seja, como fornecedor de leucina para aquela refeição mais pobre, para que é para estimular ao máximo a minha síntese muscular, ou para tentar ou para tentar, pelo menos, que a resposta se aproxime desta. Aqui, apenas para falar, já falamos, o António já falou um pouquinho na palestra anterior. Outra estratégia é também darmos ou garantirmos que a pessoa tem alguma proteína antes de deitar. Porquê? A questão dos aminoácidos, como eu falei, 3 a 4 horas, eles voltam aqui. Nós dormimos 8 horas, 6 horas, 7 horas, o que seja, dependendo da pessoa. E quando estamos a dormir não há nenhum episódio alimentar. E eu quero que num atleta lesionado a degradação muscular não seja minimizada. E se ele está 6, 8 horas sem comer nada, eu vou ter alguma degradação muscular. O que é que eu faço? Dou-lhe alguma ingestão proteica antes de deitar. Que parece que a caseína é mais importante. Parece, eu digo parece e não digo que é, porque só temos 2 estudos neste sentido. E nenhum deles igualou a ingestão de proteína dos 2 grupos. Ou seja, eles simplesmente ingeriram caseína antes de deitar e a resposta era maior. Ou seja, tinha uma estimulação da síntese muscular.
No entanto, apesar de estes resultados não saber se é melhor dar caseína ou whey ou dar 20 gramas ou 40 gramas de caseína, eu sei que se eu der, a minha síntese muscular acontece. E então eu quero que ela aconteça. Óbvio que não precisa ser via suplementação, pode ser via iogurte, como o António falou anteriormente. Isto era só para vos explicar também o que é caseína e o que é o whey. De uma forma prática, vocês conseguem perceber que se pegarem um iogurte sólido de aromas, abrirem, às vezes tem um líquidozinho em cima, esse líquido é onde é extraído o whey, que é o soro, e depois tem a parte que coagula, como por exemplo que é usado nos queijos, que é a caseína. Porque é que ela coagula? Porque ela é insolúvel em meio ácido. Significa que ela chega ao vosso estômago e forma uma espécie de uma mussarela. E então a sua absorção, a sua chegada ao sangue é mais lentificada. Enquanto que o whey não. A whey chega ao estômago e ela é solúvel em meio ácido, passa logo para o intestino e é rapidamente absorvida. Vocês, se puserem sumo de limão num copo de leite, há uma parte que coagula, caseína. Há a parte que fica líquida, é o whey. Isto é o que acontece no nosso estômago e é o que diferencia a resposta ou a taxa de absorção das duas proteínas. Então, primeiras recomendações para um atleta lesionado. Garantir que a ingestão proteica é aumentada, aqui para as 2 gramas de quilo de peso por dia. Fazer 5 a 6 episódios de proteína com 20 a 25 gramas de proteína. Isto aqui, imaginem que vocês vão comer uma aposta de 300 gramas de carne. Esta quantidade de proteína é bastante mais elevada. Ou seja, estamos a falar aqui de 120 gramas de carne. Garantir por 3 a 4 horas fazendo alguma refeição. Garantir também que a proteína é rica em leucina. Se não for, temos que aumentar a quantidade que vou ingerir, ou então suplementar leucina de via externa, e aqui podem ser através de TCAs, e dar também uma proteína antes de dormir, aqui parece que estimula, ou melhor, a que teoricamente terá uma taxa de absorção mais lenta e por isso será mais sustentada ao longo da noite, e que também está provado que aumenta a síntese muscular, é a caseína. A nível de suplementação, nós temos alguns suplementos bastante interessantes. E aqui o nosso objetivo será sempre diminuir ou impedir a atrofia muscular ou a degradação muscular e tentar estimular a minha síntese muscular. O primeiro é o HMB. O HMB, que é chamado assim porque ele tem um nome muito estranho, que é beta-hidroxibeta-metilbutirato. Então eles deram-lhe o nome de HMB. Ele é um metabolito da leucina. E a leucina é um aminoácido que estimula mais a síntese muscular. E o que os investigadores pensaram foi, então, a leucina, em determinada fase da sua degradação, depois nós ingerimos, ela vai dar origem a HMB. E então os investigadores pensaram, se eu der HMB, não é melhor do que dar leucina? Porque 1 grama de HMB equivale mais ou menos a 20 gramas de leucina, se fosse por dia metabólico. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles deram HMB, primeiro em idosos acamados, porque a maior parte dos estudos que são passados para atletas lesionados são feitas em idosos sob transpostos de idosos acamados. Foi exatamente isto que eles fizeram. E nós, em atletas, ainda não temos nenhum estudo feito com HMB e lesão. No entanto, nós temos em acamados, que será muito semelhante a um atleta, como eu falei anteriormente. O que é que eles viram? Viram que, quando davam 3 gramas de dia, e vem aqui no esquerdo, a sua perda muscular, a perda de massa muscular ou massa isenta de gordura que acontecia naturalmente no idoso era atenuada. Ou seja, se nós dessemos HMB, não havia perda de massa muscular. No entanto, quando não dávamos, eles perdiam cerca de 2 kg. Isto em 10 dias. Então, se eu tiver um atleta lesionado, eu vou. Este é um dos suplementos a que eu recorro. Recentemente, tem-se falado muito no HMB e eu trouxe este slide exatamente por causa disso. Porque houve alguns resultados, quando damos HMB e víamos, combinado com o exercício de força, víamos que os resultados, e olhem só para esta barra e para esta aqui, víamos que os resultados, ao final de 2 semanas com 3 gramas de HMB, combinado com o exercício de resistência, eram iguais aos resultados quando dávamos esteroides anabolizantes. Ou seja, eu quero que vocês olhem, este gráfico vocês podem ver muitas vezes na internet, que ele foi muito divulgado, e quero só que tenham cuidado. Porquê? Porque estes resultados têm que ser lidos com precaução e provavelmente são falsos. E todos os estudos deste investigador, que é o Wilson, têm resultados assim estapafúrdios e são milagrosos. Ou seja, não olhem para o HMB como o novo eclipse do crescimento muscular, porque ele é um pouco Photoshop. Este estudo é um pouco Photoshop. Nós temos o Photoshop na vida real e depois temos o Photoshop para os artigos. E é exatamente
exatamente isto que estes investigadores fizeram. Escolheram os indivíduos que fizeram, manipulam os resultados como querem e depois temos resultados deste género que podem levar a que muita gente comece a tomar HMB com este intuito e depois não tem estes resultados. Está bem? Eu sei que o HMB a nível de hipertrofia ou de aumento da massa muscular parece não ser assim tão importante ou ter esta magnitude, mas sei que ele tem uma propriedade que é anticatabólico e a nível de pessoas que estão acamadas ou que têm alguns problemas de mobilidade poderá ser interessante. O grande problema do HMB é a forma como tomam. Nós no mercado, a maior parte do HMB que existe é em cápsulas. E em cápsulas, para darmos 3 gramas, temos que tomar 6 cápsulas. E as 6 cápsulas são bastante grandes, ou seja, é difícil muitas vezes tomarmos isto. Outro dos suplementos que parece ter bastante interesse a nível de lesão é a creatina. E porquê? Porque a creatina, mais uma vez, não há nenhum estudo em atletas lesionados, porque eles são quase nulos atletas, os estudos em atletas lesionados e suplementação. Nós temos muitos estudos em idosos e muitos deles são idosos acamados que são comparados a atletas que estão imobilizados. E nós sabemos que ela parece, em primeiro lugar, aumentar a minha taxa de ganho de força e de massa muscular quando eu entro na parte de reabilitação e também atenua um pouco a atrofia muscular que existe quando eu estou parado. Além disso, a creatina tem uma propriedade muito interessante, que é, ela parece aumentar o meu fluxo sanguíneo a nível cerebral. Isto é crítico, porque, em primeiro lugar, quem é vegetariano tem uma gestão de creatina deficitária comparativamente a quem come todos os grupos, a quem come alimentos de todos os grupos alimentares. E quando vamos medir níveis de fosfocreatina ou de creatina a nível cerebral em vegetarianos e em pessoas que não são vegetarianas, vemos que os vegetarianos têm os níveis mais baixos. E quando nós suplementamos com creatina, as pessoas que tinham estes níveis mais baixos aumentam o fluxo cerebral, o fluxo sanguíneo a nível cerebral e têm também melhor desempenho em tarefas cognitivas. Isto quer dizer o quê? Que há muitas das lesões que são a nível cerebral, como as concussões ou os traumatismos cerebrais. E a creatina, nesses casos, parece ser crítica, porque aumenta a minha proteção neurocognitiva. E, nesses atletas, ainda se torna mais crítica da creatina. Qual é que é a dose que eu dou? Eu posso fazer a toma de 2 formas, com fase de carga ou sem fase de carga. Eu aconselho sempre a fazer com fase de carga em atleta. Porquê? Porque o objetivo de eu dar creatina é aumentar os meus níveis de fosfocreatina. Eu tenho um depósito de 100 litros, quando tomo creatina, ele aumenta 20%, fica de 120 litros. E esses 120 litros faz com que eu tenha mais energia, mais força, mais capacidade muscular. Então, a diferença é que sem fase de carga eu demoro 1 mês a aumentar esses 20 litros, com fase de carga eu demoro 5 dias. E no atleta lesionado eu quero que seja o mais rápido possível a regeneração. Então opto pela fase de carga. O ômega 3 é provavelmente dos suplementos mais importantes e que nós temos que ter também algum cuidado com a fase onde damos na lesão. Então, eu sei que o ômega 3 a nível de prevenção é muito importante, por causa daquelas questões que eu falei inicialmente. E eu sei também que eu não ter excesso de inflamação na reabilitação é muito importante. No entanto, se eu for operado, imediatamente após a operação, eu não quero dar ômega 3.